Pronto, vamos lá então. Bom, gente, então, na semana passada, nós começamos a falar sobre... Bom, começamos o semestre falando do período composto, né? E as duas formas de construir o período composto, que é por meio da subordinação e por meio da coordenação. A coordenação é aquele em que as orações têm as mesmas funções, os mesmos valores, né? Não tem uma oração que seja principal e uma outra que dependa dela. Elas são orações chamadas independentes. E as orações subordinadas, elas estão mais ligadas, uma depende da outra sintaticamente. Então, uma exerce uma função sintática da outra. Por isso, elas são chamadas de orações dependentes. Uma, o nome já diz, está subordinada à outra, que é a oração principal. No caso da coordenação, não. Nós temos só uma ordem das orações. Então, uma oração, a primeira oração, a segunda oração, mas não tem uma que seja principal. Elas têm o mesmo valor. E aí, nós começamos a falar sobre as orações coordenadas e os tipos de orações coordenadas. Então, nós vimos que nós temos 5 classificações, sendo ela as adversativas, né, que são muito comuns no nosso dia a dia, as aditivas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Então, nós vimos esses 5 tipos de orações coordenadas e os exercícios eram justamente sobre isso. Então, vocês conseguiram fazer? Foi tranquilo? Como que foi aí a parte da coordenação? Eu acho que foi tranquilo, só se eu tiver feito tudo errado. Só se tiver feito errado é ótimo. Mas as coordenadas são mais tranquilas, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente resolver esses exercícios. Então, nós tínhamos aqui, vocês estão conseguindo ver? Sim. Bom, então, no primeiro exercício, era só para classificar as orações coordenadas. Então, abram aí o microfone para vocês participarem, tá? Na primeira frase, nós temos 2 orações, então, que é cálice e a outra, expulso a senhora da sala. E elas estão ligadas por um ou, e esse ou é o conectivo. Que tipo de oração que eu tenho aqui? Alternativa? Alternativa? Alternativa, isso. Então, ó, como que eu teria aqui a classificação? Essa seria a primeira oração e essa seria a segunda oração. A gente sempre classifica a oração que está com a conjunção. No caso, é que aqui está com o ou. Então, essa oração é uma oração coordenada alternativa, porque ela apresenta aí uma alternativa, né? Ou você cala, ou você ou eu expulso. Então, eu tenho uma alternativa. Depois, nós desmanchamos o teto do barco. Então, aqui é uma oração, a primeira oração. Fizemos uma jangada pequena. Então, nós temos 2 orações ligadas por um e. Que tipo de oração que eu tenho aqui? Aditiva, isso. Eu tenho uma soma de informações. Desmanchamos e fizemos. O e é o clássico da adição, né? Embora possa aparecer como uma adversativa, dependendo da situação. Depois, aqui nós temos: não olha para trás, não sente saudades, não deixa, nem carrega consigo amor nenhum. Então, nós temos várias orações, ó, uma oração, a primeira oração,
a segunda oração, a terceira oração e a quarta oração. Então, nós temos 4 orações. Essas orações aqui, percebam que elas são ligadas apenas por meio da vírgula. Como são chamadas essas orações que são separadas apenas por vírgula? Sindéticas? Assindéticas. Assindéticas, isso. Então, aqui, nessas primeiras orações, eu tenho oração assindética. Né? Então, aqui seria uma oração coordenada assindética. A mesma coisa aqui, oração coordenada assindética. E depois eu tenho aqui, nem carrega consigo amor nenhum. Esse nem é um conectivo. Então, essa oração, vou pôr aqui no plural, que aí a gente já sabe que pertence às outras. Esse nem é um conectivo. Então, que tipo de oração que eu tenho aqui? Aditiva? Aditiva, isso. Eu estou somando. Não deixa, nem carrega consigo amor. Então, eu tenho uma adição. Então, ali, oração coordenada aditiva. Depois nós temos, amor é igual fumaça, sufoca, mas passa. Aqui eu tenho 3 orações, né? Então, uma primeira oração, que é amor é igual fumaça. A segunda, que é sufoca. Também aqui, ó, não é separada por vírgula. Então, nesse caso, eu teria uma oração coordenada assindética. Não é ligada por conjunção, né? Só por 2 pontos. Nem sei o que eu falei, mas só para corrigir. E aqui eu tenho um mas, que é o da a conjunção. Que tipo de oração eu tenho aqui? Adversativa? Adversativa, isso, da oposição. A outra, nós temos, repele-a com um gesto manso, é uma oração, a primeira oração, e a outra, porém a cabra não se move. Essa é a segunda oração, ligada pelo conectivo porém. O porém estabelece uma relação de... Relação de adversidade? Adversidade, isso. Então, também é uma oração adversativa. Ô, professora, Oi. nesse caso, a vírgula antes do porém também conta como uma oração assindética? Não, porque aí eu tenho o conectivo. Vai ser só assindética se eu tenho só a vírgula e não tenho a conjunção. Se eu tenho a conjunção, sim. eu já tenho... É só se fosse assim, repele-a com gesto, a cabra não se move, né? Se isso aqui não estivesse. Mas se eu tenho a vírgula e o conectivo, eu tenho conectivo, então eu vou classificar normalmente. Aí aqui eu tenho... Beleza. Ora dormiam, ora jogavam cartas. Tem esse parzinho de conjunções, funciona junto. Que tipo de oração que eu tenho? Alternativa? Alternativa, isso. Depois, são seres humanos. Essa é uma oração. Merecem, pois, todo o nosso respeito. Essa é a segunda oração. E eu tenho um conectivo aqui, que é o pois. Que tipo de oração que eu tenho? Conclusiva? Conclusiva, isso. Oração coordenada conclusiva. Esse pois, lembra que aparece depois do verbo, né? Então, ele aparece e ele vem com vírgula antes e depois, porque ele vai estabelecer essa relação de conclusão, né? Então, de modo geral,
as conjunções conclusivas, elas vão vir com vírgula antes e depois. Aí aqui, penso, logo hesito. Peraí, deixa eu só... Eu tenho... Que tipo de oração? Conclusiva também? Também conclusiva. É que acendi o fogo, é uma oração, pois acordara faminto e cozinhei o caldo. Então, eu tenho aqui, ó, uma oração que se inicia por pois e uma outra oração que se inicia por e. Então, eu tenho que classificar separado. Essa segunda oração é uma oração coordenada de que tipo? A segunda? O pois acordara faminto. O pois acordar faminto é explicativo, não é? Explicativa, isso. E o e cozinhei o caldo? Aí é aditivo. Aí é aditiva, isso. Então, eu tinha que classificar as duas. Depois, estendeu o braço, uma oração, e fez com a mão um gesto de rei. Esse e é uma oração coordenada. Aditiva? Aditiva, isso. Depois, o tigre avançou, no entanto, não conseguiu prender o animalzinho. Esse no entanto é a conjunção. Que tipo de oração que eu tenho? Adversativa? Adversativa? Adversativa, isso. Opa. Depois, não me procurou, nem me telefonou. Que tipo de oração que eu tenho aqui? Aditiva. Aditiva, isso. Depois, não tem razão de queixa, porquanto cumpri o meu dever. Esse porquanto... Oração coordenada? Explicativa. Explicativa, isso. É o sinônimo de porquê, né? Depois, não fui ao encontro marcado, logo não poderia me encontrar lá. Então, esse logo, oração coordenada. Conclusiva. Conclusiva. Isso. Aqui era só para classificar. E esta aqui era para vocês completarem com as orações com outras orações. Então, era importante que vocês completassem com uma oração do tipo indicado. Então, por exemplo, viajamos a São Paulo. Como que vocês poderiam completar essa frase? E Rio de Janeiro. Aí você não está completando com uma oração. Porque, ó, Rio de Janeiro, então isso era importante vocês pensarem. Rio de Janeiro não é uma oração. Eu iria continuar tendo apenas um verbo, certo? Eu nem pensei nisso. Então, se eu teria só um verbo, eu teria período simples. Se você tem que completar com outra oração, você teria que trazer um novo verbo. Então, tinha que tomar cuidado justamente com isso. Como que a gente poderia, então, viajamos a São Paulo, por exemplo... E ficamos no hotel? Isso, e ficamos no hotel. O que mais que vocês colocaram aí? O que o Leandro falou?
E visitamos vários monumentos. Isso, e visitamos vários monumentos. Por exemplo, viajamos a São Paulo e fizemos muitas compras, qualquer coisa do gênero, né? Então, aí eu teria uma oração aditiva. Uma explicativa aqui, não seja tão orgulhoso, Pois isso é feio. pois isso é feio. Que mais? Que outra possibilidade? Porque precisamos das pessoas. Porque precisamos das pessoas. Porque isso pode lhe fazer mal. Porque isso pode lhe fazer mal, isso. Então, aqui poderia ser o pois, o porquê, o já que, né? Vocês poderiam usar outras opções. Aqui é a alternativa. Ou você estuda mais, Ou irá mal na prova. Ou reprovará. ou irá mal na prova. O que mais? A Fernanda falou ou reprovará. Ou reprovará, isso. Aí outras opções. Depois uma conclusiva. Ou vai tirar 0 na prova da professora livre. Como que é? Quem que falou, Fabielle? Ou vai tirar 0 na prova de português. Vai tirar 0 na prova de português, isso. Uma conclusiva. Ela estuda demais. Por isso tem notas boas. Logo, Por isso tem notas boas. Mais. logo passará no concurso. Logo passará no concurso. Quero. Ou, portanto, terá um futuro brilhante, alguma coisa assim, né? A Isabelle falou no E uma chat. Ela falou, logo suas médias serão excelentes também. Isso, logo suas médias serão excelentes, ou são excelentes, né? Depois a adversativa, sempre sorria muito. Porém, era uma pessoa triste. Isso, porém, era uma pessoa triste. Outra opção. Mas algo a incomodava? Mas algo a incomodava. Aí vocês poderiam. Esses exercícios aqui era para vocês juntarem as orações em um período composto por coordenação e classificar. Então, se vocês, dependendo da situação, vocês poderiam fazer alguns ajustes para não ficar repetitivo, né? Ou alguma questão de tirar uma palavrinha por conta justamente de aparecer várias vezes, alguma coisa assim. Então, vamos ver como que poderia ficar. Aqui, o presidente do Grêmio encontrou-se ontem com o diretor. Ele apresentou ao diretor o relatório de atividades durante o primeiro semestre. Como que a gente poderia juntar essas orações? O presidente do Grêmio encontrou-se ontem com o diretor e lhe apresentou... Isso. Então, por exemplo, o presidente... Vou copiar. Copiar que é mais fácil, né? Então, eu poderia começar dessa mesma forma. Então, e apresentou o relatório das atividades, aí eu continuava, né, durante o primeiro semestre. E aí era para classificar. Então, como usou o e, seria uma oração Aditiva. coordenada aditiva, isso. Olha. Alguém fez de outra forma?
Aí aqui nós temos, Ricardo só tem 7 anos, ele dá respostas de gente grande, ele faz perguntas de gente grande. Como que a gente poderia juntar tudo isso numa única oração? Eu coloquei, Ricardo só tem 7 anos, mas dá respostas de gente grande e faz perguntas. Peraí. E faz perguntas de gente grande. Não, pera. Ricardo só tem 7 anos, mas dá respostas e faz perguntas de gente grande. Isso, mas dá respostas e faz perguntas de gente grande. Então, aqui a gente teria uma oração que é iniciada pelo mas e a outra que é iniciada pelo e. Então, eu teria que classificar as duas, né? Essa daqui é uma oração coordenada Adversativa. E a outra? Aditiva? Aditiva, isso. Então, aí a gente teria as duas orações. Vou colocar isso em vermelho para ficar claro que é a resposta. Depois nós temos, ele não veio jantar, ele não telefonou para avisar. Como que eu poderia juntar essas orações? Ele não veio jantar, nem telefonou para avisar. Isso, nem telefonou para avisar. Então, aqui eu teria essa oração unida pelo nem, que é... Aditiva. Isso, aditiva. Professora, mas também se quisesse colocar e nem telefonou, também estaria certo. Pode ser. Ah, tá. Mesmo assim é aditiva, né? Depois, o professor chegou atrasado, ele deu prova de matemática, o tempo foi insuficiente. Como que vocês juntaram isso? O professor chegou atrasado, porém deu a prova de matemática. Desse modo, o tempo foi insuficiente. Então, peraí, você começou com o professor, chegou atrasado. Uhum. Depois? Porém, deu a prova de matemática. Desse modo, o tempo foi insuficiente. Isso, então aqui é uma das possibilidades, né? Alguém fez diferente? Professora, no final da frase, dava para usar, depois do ele deu a prova de matemática e o tempo foi insuficiente? Poderia ser. Ah, tá. O E. Poderia. O professor chegou atrasado, mas deu a prova de matemática e o tempo não foi suficiente. Aí a gente teria classificações diferentes, porque aqui, porém, eu tenho uma oração. Estou mudando de cor. Oração coordenada. Adversativa. Isso. E o desse modo seria uma oração coordenada Conclusiva. conclusiva. Se eu juntasse aqui por um E, eu já teria uma aditiva. Então, eu vou ter Tá. classificações diferentes. Alguém fez de outra forma? Assim, professora, o professor chegou atrasado e deu a prova de matemática, porém o tempo foi insuficiente. Isso. Aí a primeira seria aditiva e depois conclusiva. Conclusiva não. Adversativa. Adversativa, você colocou porém, né? Isso, só iria inverter. Joia.
Depois, Carlos reformou o apartamento, ele comprou um carro novo também, ficou cheio de dívidas. Como que vocês juntaram isso aqui? Eu coloquei assim. Carlos reformou o apartamento e comprou um carro novo, por isso ficou cheio de dívidas. E comprou um carro novo, aí tiraria o também, né? Você tirou, né? Eu tirei. Por isso, Ficou cheio de dívidas. ficou cheio de dívidas, isso. Então, primeiro juntou por meio de um e depois por isso. Então, eu teria uma oração coordenada aditiva e depois Explicativa? Conclusiva? conclusiva. E aí, outras opções, como que vocês fizeram? Professora, dá para trocar o por isso por mas? Poderia ser, mas ficou cheio Pode. de dívida. É. Aí teria uma adversativa, né? Ou vocês poderiam também inverter a ordem, por exemplo, Carlos ficou cheio de dívidas porque reformou o apartamento e comprou um carro novo. Aí eu teria uma explicativa e depois uma aditiva. Aí vocês mexeriam na estrutura, né? Então, poderia ser também, porque não importava a ordem, desde que fizesse sentido. E a última, moramos no mesmo edifício, nós nos encontramos frequentemente, mal nos cumprimentamos. Como que poderia fazer aqui? Poderia ser, moramos no mesmo edifício, porém Não, peraí, professora. Eu coloquei, moramos no mesmo edifício e nos encontramos frequentemente, mas mal nos cumprimentamos. E nos encontramos frequentemente, mas mal nos cumprimentamos. Então, aí aqui teria um e aqui um mas. Então, essa primeira oração seria uma oração coordenada aditiva. E a outra oração, uma oração Inclusiva? por mas, é uma Adversativa. Vocês até poderiam, por exemplo, colocar aqui, moramos no mesmo edifício, portanto, nos encontramos frequentemente, mas mal nos cumprimentamos. Em vez de uma aditiva aqui, começar com uma conclusiva, por exemplo. Né? Então, seria outra possibilidade. Então, aí dependeria muito do que cada um, a forma como vocês poderiam organizar. Tem alguém que fez alguma coisa muito diferente disso? Professora? Diga, Leandro. Não é algo tão ligado a isso, mas assim, o contudo eu sempre fico na dúvida, ele só pode ser utilizado em adversativa, conclusiva nunca, ele não tem esse papel de concluir, não. Não, né? Ele apresenta, assim, vamos pensar que é diferente, por exemplo, o contudo de com tudo. O contudo, ele é uma adversativa, é uma conjunção adversativa. Agora, o conto, por exemplo, com tudo isso que foi dito,
Aí eu posso até ter uma conclusão. Agora, o contudo, ele é o... No entanto, eu vou apresentar um ponto diferente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que, né, nas redações, por exemplo, começa o último parágrafo com um contudo achando que está concluindo. E, na verdade, aí seria com tudo que foi exposto, né? Concluímos que, aí sim. Agora, o contudo junto é uma adversativa. Aí ele marca. Então, porque quando eu vou colocar o contudo como uma adversativa, eu sempre penso, a mente sempre leva no contudo como uma conclusão. Não cabe ali, parece, sabe? Tem que tomar muito cuidado, porque senão você gera ali uma inadequação mesmo da conjunção. Você quer concluir, mas na verdade você está apresentando uma ideia oposta, né? Professor, Diga, Giovana. E o por isso nunca vai ser explicativo? Sempre também vai ser conclusivo? O por isso? Uhum. Geralmente é uma conclusão. Não sei em que contexto que poderia ser explicativa. É que, geralmente, se fosse uma explicativa, talvez seria o por sozinho. Por estudar muito, alguma coisa assim, sabe? Mas o por isso, ele já é uma expressão que marca uma conclusão. Aí, tanto que esse isso recupera a informação anterior. Então, é conclusivo. O que eu até queria falar para vocês a respeito desse tipo de exercício, pensando principalmente nos concursos da vida, que os concursos adoram, por exemplo, grifar uma conjunção e pedir para você indicar a relação estabelecida por ela. Então, estabelece uma relação de no caso aqui, só seria as conclusivas, mas pensando em todas, né? De tempo, é uma adversativa, é uma aditiva, ela tá estabelecendo uma relação de adição, de explicação, né? Então, uma das questões que aparecem com muita frequência, até porque envolve uma questão de coesão, né? A coesão tem sido muito estudado nas escolas, em tudo quanto é canto. Então, os concursos gostam bastante. Principalmente quando tem aqueles concursos que são mais gramatiqueiros, assim, gostam de uma gramática, aí eles já pegam, por exemplo, essas conjunções que a gente usa menos, e que aí pode gerar uma dúvida, né? Vai colocar um mas ou porém, por exemplo, que é mais fácil, né? Mas ele vai colocar justamente essas que são menos usadas para a gente saber o que é. Então, lembra que o porquanto, ele tem até a estruturinha aqui do porquê, né? Ele é o sinônimo do porquê, por isso que ele é uma explicativa. Então, é uma das questões de coesão bem tradicional. E outra questão é em relação às redações, como de vestibular, né, Enem e tal, que vocês vão ter que ensinar bastante, que é esse uso dos conectivos a todo momento, porque um bom texto é aquele texto que é bem amarradinho, né? Uma informação está claro por meio dos conectivos qual é esse posicionamento. Então, quando você marca esse no entanto, você já está avisando o leitor de que você vai apresentar uma visão oposta. Ou se você marca um portanto, você já está deixando claro para o leitor que ali vai começar a sua conclusão, né? Então, por isso que os conectivos são tão avaliados nas redações, porque eles ajudam a fazer com que o texto fique mais claro, as relações de sentido no texto ficam mais claras. Em relação, por exemplo, às conjunções assindéticas, de modo geral, a gente usa muito elas quando eu tenho uma enumeração mesmo,
que é uma soma de informações, né? Mas, de modo geral, é importante que a gente deixe claro qual é o tipo de relação que eu quero deixar naquela estrutura. Eu quero somar uma ideia, eu quero apresentar uma ideia contrária, e quando vocês... A gente está pensando isso numa perspectiva muito gramatical, mas quando vocês forem, por exemplo, para análise do discurso, por exemplo, no ano que vem, ou até mesmo na disciplina de linguística textual que vocês têm nesse ano, né? Não é a Marilúcia que dá linguística textual? É a Marilúcia? Isso. Quando vocês vão para o âmbito do texto, quando vocês vão para o âmbito da análise do discurso, por exemplo, vocês vão ver o quanto que esses conectivos, eles são importantes. Porque dependendo da relação que você estabelece, você traz uma ideologia. Quando você diz, por exemplo, que alguém... vamos, sei lá, o clássico, por exemplo, se eu disser ela é loira, mas inteligente, o fato de eu trazer um mas, né, que é uma adversativa, isso revela um posicionamento. Por quê? Supõe-se que para a pessoa que fala isso, esse loira, ele envolve uma não inteligência, né? Por isso que loira e inteligente são postos em polos opostos, opostos em polos opostos, enfim. Porque você usa um mas. Quando você fala, eu sou pobre, mas sou limpinha, né? Porque você coloca ali o pobre e o limpinho em posições opostas, e aí você traz uma adversativa. Então, dependendo de como você constrói, você traz um tom, você traz até mesmo um preconceito para a sua fala, né? De acordo com a relação que você estabelece. Por isso que é tão importante para a gente pensar nessas relações. Você diz, sei lá, qualquer tipo de frase, né? Quando você diz, ela foi abusada, mas estava com uma roupa curta, né? Quando você usa assim, mas estava com uma roupa curta, o que você está querendo, na verdade? Que eu colocar a culpa nela. Então, você usa uma oposição para tirar o peso de quem cometeu e colocar o peso na vítima, né? Então, essas estruturas, elas nos revelam muito, né? E muitas vezes a forma como a gente constrói faz com que a gente tenha relações totalmente diferentes. Por isso que naquela frase, qual que foi? Aqui mesmo, né? Por exemplo, uma coisa é uma adição ou uma relação de conclusão, né? Que tipo de relação que eu poderia estabelecer aqui? Ou até mesmo de explicação, né? Nós nos encontramos frequentemente, pois moramos no mesmo edifício, mas mal nos cumprimentamos. Então, se eu quero estabelecer uma relação, explicar para a pessoa por que nós nos encontramos simplesmente porque moramos no mesmo edifício. Né? Quando eu faço essa inversão, eu estou dando destaque justamente para isso. Eu estou explicando por que é que nós nos encontramos. Quer dizer, você sente a necessidade de explicar aquela informação. Agora, quando você começa ali no moramos no mesmo edifício, né, você ameniza a posição do nos encontramos e dá ênfase no moramos no mesmo edifício, e mesmo assim, mal nos cumprimentamos, né? Então, as escolhas que a gente faz na construção de uma frase, ela é muito significativa. E essa significância, ela envolve outros níveis, a questão da coesão, né, da concepção textual, mas também da argumentação e também da questão ideológica. Por isso que vocês ainda vão falar bastante sobre isso em outros momentos, né, na linguística textual, se é que vocês já não falaram sobre coesão. Falaram já sobre coesão?
em linguística textual? Estamos falando sobre ele agora, professora. Ah, é? Ixi, então vai ser melhor ainda, né? Porque vocês vão conseguir ver os dois conteúdos juntos. Como que isso funciona no texto, quais são os efeitos disso e quais são as classificações, né? Então, bom, eu acho que eu vou até depois colocar as respostas lá para os colegas, porque hoje bastante gente não pôde participar, né? Não sei se teve algum problema de conexão, não sei se choveu, o que aconteceu. Então, depois eu coloco as respostas lá no Moodle. E aí, na semana que vem não, porque a gente tem aula ainda na quarta. Na quarta, deixa eu lembrar, a gente já começa acho que tem outra atividade, não lembro. Se a gente vai fazer ainda atividade de coordenação ainda. Depois eu vejo lá no programa ou se a gente já vai começar com as subordinadas. Mais alguma dúvida em relação às coordenadas? Tranquilinho por enquanto? Tá indo, estamos indo aí. Estamos indo? Estamos indo. Então tá, então eu vou parar aqui a gravação. E todo mundo escreveu o nome ali, gente, no chat? Sim? Eu acho que sim, professor. Isso.